Queridos, podemos nos colocar de pé para orarmos? Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá para podermos ter a oportunidade de celebrar o teu nome, Senhor, de reconhecer o teu senhorio, Senhor, de reconhecer que sem ti não somos nada, Senhor. O Senhor é a razão da nossa existência, Pai. Assim como daqueles que nos cercam, mesmo não conhecendo o Senhor, mas que também devem fazer parte do teu reino, Senhor. Porque a tua vontade é que ninguém se perca, mas todos conheçam a ti, Senhor. Oh Deus, torna essa igreja uma igreja capaz, Pai, de compreender isso e de levar adiante, Senhor, o teu propósito, que é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Faz isso na vida da congregação, dos lares aqui, Senhor. Que a começar das nossas casas, comece a igreja, Senhor. A partir do lugar em que nos deitamos, nos levantamos, seja um lugar de adoração, lugar de habitação do Senhor. E o nosso coração seja a principal componente disso, Senhor, para que a vizinhança veja Cristo em nós, ó Pai. Amém. Que é a nossa esperança da glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente de vez em quando lembra, né? Recorda alguns hinos que a gente cantava e que sempre é bom a gente estar recordando isso, porque são inspirações do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então nós vamos cantar firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, digno pelos séculos do teu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, nem das tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do igreja, sim, purificação do sangue para mim, na liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia.
refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende fogo em mim. Amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Descer meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, não vem me corrigir, com teu amor, acende o fogo outra vez. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, pois quando estou, acende o fogo em mim. Descer meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, comando estou, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim.
Essa canção, ela é baseada numa passagem lá de Apocalipse, quando Deus, ele repreende a igreja de Éfeso, se eu não me engano, que ele fala: estou a ponto de vomitar-te, porque você é morno, você não é nem quente e nem frio. É Laodiceia? É a Laodiceia. Às vezes eu confundo o nome de uma igreja e de outra. Mas enfim, o que aquela igreja tinha de brilho aos olhos do mundo, faltava de brilho interior, né? E eu confesso para vocês que eu faço essa oração todo dia, sabe? Acende o fogo no meu coração. Não deixa que eu perca a visão, não deixa que eu perca o senso de propósito pelo qual eu existo, que é o Senhor Jesus, que é o seu amor, que é a sua vida, né? A vida que Deus nos deu é uma dádiva. E a gente tem que fazer tudo o que a gente puder para que essa vida tenha valor diante de Deus e diante das pessoas. Então, assim, não é uma canção para a gente só cantar de vez em quando ou pensar de vez em quando, mas é algo que tem que ser diário. Senão a gente, aqui essa canção ela fala: o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que se eu não tomar cuidado, eu posso perder a noção de quem eu sou e do porquê que eu estou aqui. Então faz esse fogo queimar, esse fogo de amor por Jesus, esse fogo que me impulsiona a viver uma vida em novidade de vida, como a palavra diz. Não é para ser um marasmo, uma coisa só o tempo todo. A vida com Deus é para ser uma aventura, não é, dona Carminha? A vida da dona Carminha é uma aventura no Senhor. E é cada dia algo novo, né? E nós precisamos viver isso. Eu quero viver isso. Eu não me conformo de que todos os dias sejam uma repetição dos outros. Eu quero viver o novo. Amém. Todos os dias. Eu quero o fogo do Senhor. Amém? Eu quero que você deseje isso também. Que seja assim na sua vida também. Amém? Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar, a inspirar, pra te dizer que eu estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais que a tua unção, mais do teu poder. A ti adoração e derramar meu ser
imaginar, é inspirar pra te dizer que eu estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais que a tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, mais do teu poder, Senhor. Leva-me além, leva-me além, minha vida flua mais que a tua unção, mais o teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido no arco-íris,
extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Jesus, reina Jesus, Santo, Santo, Santo. Da nossa alegria, da nossa vida, Jesus. Deus poderoso, aquele que era e há de vir. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não sei se vai ser dado algum aviso agora, antes da palavra. Só uma impressão no coração, queria repartir com vocês, quando estávamos cantando, adorando, e a Rebeca, o Vitor estavam aqui navegando, livres assim, e o Senhor me trouxe ao coração uma impressão, diz assim que eles estão assim livres, porque os anjos do Senhor estão aqui, navegando, rodando no meio de vocês, enquanto vocês adoram a Deus, e que Ele está levando esse louvor a Deus, mas também o clamor do seu coração, as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas dores, as suas enfermidades, tudo levando diante do Pai. Amém? Sobre o Roberto, para orarmos agora. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar agora a vida do Roberto, para que Ele traga aquilo que é do coração do Senhor para nós, ó Pai. Fala através de Roberto, Senhor. Desperta nossas vidas, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos aqui para celebrar a ceia também, mais um domingo, né? E eu vim trazer uma palavra que me inspirou esses dias, né? Eu tive pensando sobre isso já há algum tempo, né? E aí eu vou trazer como sempre, né? Para a gente refletir individualmente e como igreja, né? Porque tudo que a gente fala, pensa, traz aqui, acontece na minha vida pessoal, na vida pessoal de cada um e na vida do corpo, né, como igreja. Vou trazer hoje vários versículos, não vou me ficar preso a um texto específico, mas aí a gente vai desenvolvendo o tema, navegando um pouco em vários versículos, né? O tema que eu queria trazer fala sobre guerra.
Hoje guerra é um assunto que está nos noticiários, né? Guerra da Ucrânia, da Rússia, né? Todo mundo está sabendo disso, né? Que está acontecendo guerra. Então eu quero trazer esse assunto não só nesse aspecto, né, humano, mas também no aspecto espiritual, né? O que é uma guerra? Uma guerra é quando há um conflito, há uma impossibilidade de se resolver um conflito de uma forma normal, que haja acordo, sem que precise partir para as vias com armas de batalha, de violência, né? Uma guerra acontece quando alguém quer dominar alguém também. Isso a gente percebe na história da humanidade, né? Que povos querem conquistar outros povos, então aquele povo resiste, não há um acordo, acontece uma guerra. O mais forte geralmente domina o outro, né? Isso vem por toda a história, a gente conhece, né? Existem também as guerras urbanas, que a violência urbana é uma guerra, né? O tráfico, a violência urbana é considerada uma guerra. A gente ouve falar muito também hoje da guerra ideológica, né? Que não é uma guerra que se trava no campo de batalha ali físico, né? Mas se trava no campo ideológico, de filosofia. A sua ideia, eu combato a sua ideia, é uma guerra ideológica. Tem as boas guerras, né, que a gente ouve falar, que é, por exemplo, a guerra contra o Covid, a guerra contra a dengue. A gente vê a campanha lá no outdoor, né? Vamos declarar guerra contra o mosquito, né? É uma guerra boa, porque é uma ação humanitária, é a ciência, de certa forma, trabalhando em favor da humanidade para vencer uma batalha, que é contra aquela doença, né? Mas a questão que eu quero levantar, assim, que o fim da guerra, a gente entende que seria a paz, né? Acabou a guerra, vamos entrar no tempo de paz, né? Mas a pergunta inicial, assim, que eu queria fazer, a gente sabe que a humanidade, grande parte da humanidade, né, vive alheia, distante de Deus, das coisas de Deus. E a pergunta que eu quero fazer é assim: é possível ao homem natural que vive distante de Deus, no pecado, estar em paz com Deus, com o próprio Deus? É possível isso? O homem viver no pecado e ao mesmo tempo estar em paz com Deus? Aí eu queria já começar com o primeiro versículo que responde isso, que é Isaías 59. O João vai projetando e a gente vai lendo junto aqui. Isaías 59, a partir do verso 1, vai ter a resposta para essa pergunta: se o pecado, se o homem que vive em pecado consegue viver em paz com Deus. Eu vou ler na minha versão aqui, se tiver um pouquinho diferente vocês vão entender. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, as vossas iniquidades fazem separação, ou seja, não dá para viver em paz. O homem sem Deus não pode viver em paz com o próprio Deus. Isso é a primeira conclusão. Ou seja, se a gente inverter essa questão, quem vive sem Deus está em paz com o mundo. Não tem conflito, não tem crise para quem está no mundo e não se importa com Deus. Alguém que acha que não precisa de Deus, ele está em conflito com Deus? Não, ele está em paz com a vida que ele está vivendo, mas ele está distante de Deus. Quando a pessoa não levanta nenhuma questão a respeito da vida que ela está vivendo, se aquilo faz algum sentido eterno, ela não está em conflito com Deus, ela está em paz com ela, paz com as circunstâncias que ela vive, mas com Deus, não. Vamos agora para Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1 também,
que fala sobre isso, que a gente vai ler esses do 1 ao 6, Efésios 2, do 1 ao 6, que vai falar sobre onde essa pessoa está, onde a gente um dia esteve e de onde a gente tem que sair. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos tirou de um lugar que a gente achava que estava em paz, mas a gente não estava, a gente estava distante dele. Salmo 40 também, né, fala que Ele tirou a gente de um lamaçal, né? E a partir desse momento que a gente é resgatado desse lamaçal, que Ele tira a gente desse lugar, a gente passa a entrar num outro conflito. A gente entra numa guerra. A gente estava em paz com o mundo, paz com o pecado. Agora Deus nos tira desse lugar, a gente sai desse lugar de paz e entra para um lugar de guerra contra esse lugar. Colossenses 1,13, né, que é o Colossenses 1,13, diz que o qual nos tirou da potestade das trevas, ou do império das trevas, né, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no império das trevas, agora nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Ou seja, a gente mudou de lado, o nosso exército agora é outro, né? Gálatas 5,16, que é que resume, né, aonde e qual guerra a gente está lutando agora. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A gente agora, como eu estou tentando trazer, eu quero dizer que a gente está numa guerra diferente do que a gente vivia longe de Deus. Agora o nosso espírito milita, ou guerreia, ou combate contra a carne. Quando a gente... Aqui, o militar, acho que era só o seu Luiz, mas o seu Luiz não está aqui hoje, né? Quando entra numa guerra, tem algumas estratégias, algumas definições importantes que o exército precisa saber, né? E uma das principais é reconhecer bem o inimigo, né? Quem é o inimigo dessa guerra, né? Eu busquei algumas coisas e eu achei aquela definição clássica, né? É uma definição clássica da igreja dos 3 inimigos da alma. Não sei quem já ouviu falar dos 3 inimigos da alma. Ela é baseada, eu pesquisei, na parábola do semeador, né? Que são 3 momentos, e ali ele definiu os 3 isso vem lá da Idade Média, que eles definiram isso. E eles entenderam os 3 inimigos da alma como a carne, o mundo e o diabo, né? Essa é a definição clássica, baseada na parábola do semeador. A carne, dá para entender, nosso ego, nossa pessoa. O mundo, o sistema que a gente está inserido. E o diabo, que é o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas espiritual. Vamos, para cada item, vamos ler um versículo. Eu queria abrir Romanos 8. Romanos 8 vai falar a partir do verso 5. Romanos 8, verso 5,
vai falar sobre a carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deixar claro que carne, a gente não está falando que a gente tem que ser contra o nosso corpo físico, assim, o nosso corpo foi criado por Deus, né? Para a glória de Deus. Muita gente às vezes leva para esse lado e parte para extremismo, mutilação, autoflagelação. Não é. A carne, ela envolve tudo, alma. A alma envolve intelecto, vontade, né? As nossas emoções e o nosso próprio corpo físico, né? Quando a gente está falando de mundo, vamos lá, 1 João 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Também deixar claro, não é a criação, o mundo, a terra criada por Deus, porque a criação, Deus viu que tudo era bom, né? Quando Ele criou. Nós estamos falando de mundo, nós referimos a um sistema, né? A algo que governa esse planeta, mas não estamos nos referindo, basta olhar, por exemplo, uma praia bonita, por quê? Não, nós estamos referindo a um sistema que governa esse mundo. E quando nós falamos do diabo, 1 Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A gente entende, então, eu quero deixar isso claro, né, que a carne não é o corpo, o mundo não é a criação. Mas é nesses lugares que a gente trava as nossas batalhas. É na nossa carne, é nesse mundo que a gente está inserido e que há influência do diabo. Toda guerra, ela é composta por batalhas, né? A gente já estudou isso. Inclusive, esses dias eu estava pensando nisso, eu observando as ruas. Quem é de Indaiatuba já sabe, né? As ruas do centro de Indaiatuba, 24 de maio, 11 de junho, Tuiuti, Humaitá, Itororó, todas são batalhas, sabia? Batalhas que o Brasil lutou na Guerra do Paraguai. Dia 24 de maio, acho que é a Batalha do Riachuelo, não, Batalha do Tuiuti, e assim por diante. Tem a Batalha do Riachuelo, que também tem Rua Riachuelo. Então, a nossa cidade é composta por ruas que são homenagens a batalhas. Talvez por causa da idade, né, da cidade, né? Eles resolveram homenagear. Ou seja, toda guerra é composta por batalhas, né? Não dá para enfrentar uma guerra e não esperar batalhas. Em 2 Coríntios 10:3, eu quero ressaltar aqui agora um pouco a respeito da carne. 2 Coríntios 10:3, a gente diz que tem que lutar contra a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10:3-5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Na carne, a gente vai enfrentar uma batalha, como eu disse, na mente. Isso vai envolver pensamento, emoções, desejos, vontades, tudo aquilo que opera no campo da nossa mente, hábitos, orgulho, vaidades, são batalhas diárias que a gente tem que enfrentar. E
E confessar confesso pessoalmente, é o lugar mais difícil de batalhar. É na nossa própria carne, na nossa própria mente. Porque é o lugar de vencer o egoísmo. É o lugar de trocar, né? De sair do egoísmo. Interessante, né? Que um pensamento que também me veio é que quando a gente é chamado à conversão, a gente enfrenta uma batalha, uma resistência, né? E vocês perceberam que nesse momento ganha quem perde. Se a gente perder essa batalha, ou seja, se a gente se render a Deus, nós somos chamados para o lado dele e nós vencemos. Aquele que resiste, que combate, ele acha que está ganhando, mas ele perde. A primeira batalha da nossa vida com Deus, a partir do chamado, da conversão, né? Ela tem que envolver rendição. A gente, como um exército, né? Eu não consigo mais lutar, eu me rendo. E aí, a partir dessa rendição, você vai continuar a sua vida. Interessante também que, falando em batalhas, nós não vamos ter só uma batalha na vida. Eu também ouvi esses tempos uma pessoa dizendo o seguinte: chega de ficar lutando a mesma batalha sempre. Batalha você sempre vai ter. O que você precisa é de novas batalhas. Vence essa, o ano que vem você vai ter outra, daqui um mês que vem você vai ter outra, mas você vai prosseguindo, vai passando. Aqui eu, pessoalmente, passei por muitas, eu sei que vocês, cada um já passou por várias, seja no campo emocional, físico, financeiro, profissional, e a gente vai passando. O difícil é ficar sempre naquela mesma batalha, né? A gente luta e não sai daquela batalha. Quem já assistiu Soldado Ryan, lá, o resgate da batalha do dia D, né? Da Normandia, que tem muitos filmes sobre isso. Foi uma tremenda batalha, mas eles passaram por ela, venceram, e daí em diante a guerra começou a mudar de lado, né? Ou seja, a gente precisa ter esse entendimento. Vamos passar por batalhas? Tem como fugir das batalhas? Não, não tem. Mas a gente precisa vencer e continuar. A guerra, a gente já sabe que lado que vai ganhar. Interessante, né? Já pensou nisso? A gente sabe que a gente vai ganhar a guerra. Por quê? Porque Cristo venceu. Já está consumado. Não tem como. Para quem crê, não tem como perder essa guerra. E aí eu penso, por que a gente vai ficar batalhando se eu já sei que eu vou ganhar? Às vezes a pessoa coloca essa filosofia, né? Mas se eu já venci a guerra, eu não preciso batalhar. Você já pensou assim, por exemplo, o Igor joga futebol, né? O que é mais legal? Você entrar no jogo, fazer o gol da vitória, ou você ficar o jogo inteiro no banco? Então, quem foi lembrado pelo gol da Copa? Do Ronaldo ou o Luizão, que ficou no banco? Então, a gente é chamado para jogar, para combater. Vamos trazer para o aspecto de uma partida. Nós vamos enfrentar batalhas, mas nós queremos jogar e fazer para a glória de Deus. Vencer, ser instrumento, né, da glória de Deus. E então, mesmo que a gente saiba, vou ganhar esse jogo, tá tranquilo, esse aqui não tem chance. Mas eu fiquei lá no banco o tempo inteiro. Aí, que graça teve, né? Vou lá só depois que acabou o jogo, comemorar, tudo bem. Mas se eu participo do jogo, se eu faço o gol da vitória, se eu sou relevante, isso é muito mais glorificante, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer de batalhar e de continuar batalhando com propósitos, né? Quando a gente fala de batalhas do mundo, a gente está inserido, principalmente nos nossos tempos, em um sistema que é terrível, né? Que está tentando de toda forma tirar Deus, via relativismo, humanismo, entre outros ismos, né, da vida. Tirar Deus. É um sistema anti-Deus, é um sistema que não quer que o homem glorifique a Deus, que o homem faça parte da família de Deus. Mas nós não, nós
precisamos primeiro buscar o reino de Deus. O reino de Deus, ele não tem a ver com esses ismos. Eu não estou aqui para combater as pessoas, mas eu estou para combater o pecado. A nossa luta, depois a gente lê Efésios mais para frente, mas a nossa luta, vamos ler já. Efésios 6:10, que é conhecido, né? Efésios 6:10 diz o seguinte: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A guerra, entenda que a guerra é contra um inimigo que influencia pessoas, e que pessoas que organizam um sistema, e esse sistema escraviza pessoas que alimentam esse sistema e que volta, você percebe, é um ciclo. A nossa guerra é espiritual? É espiritual, é. A nossa guerra não é contra a pessoa, contra pessoas, mas é contra o pecado. O pecado é a situação que escraviza as pessoas nesse sistema que o inimigo governa. Não pense assim que não há influência espiritual nos grandes governantes, nos grandes líderes, nas pessoas que exercem poder nesse planeta. Elas recebem influência espiritual, e elas atuam para manter um sistema anti-Deus funcionando. Mas nós não. Nós somos chamados para lutar contra o pecado, para lutar contra esse sistema e retirar essas pessoas desse sistema, como um dia nós fomos tirados. Em João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? O desejo do inimigo é expandir o império dele, né? Como? Sempre numa guerra o inimigo vai usar duas estratégias. Uma é manter os escravos. Quem já é dele, ele quer manter escravo, não quer permitir que ele seja liberto, que ele fuja, que ele saia dali. E a outra é atacar o inimigo e tirar ovelhas de lá. Vamos dizer assim, se a gente entender como aquela parábola, como a parábola das ovelhas, né? O inimigo vai roubar as ovelhas. Então, ele quer manter quem já está no mundo, quem não conhece Deus, distante de Deus, sem luz, sem salvação. E ele quer entrar na igreja, quer entrar na nossa casa, na nossa família, por meio da apostasia, por meio da carne, por meio dos vícios, por meio dos hábitos, por meio do orgulho, vaidade, por meio dos desejos, e tirar essas pessoas e trazer para o lado dele. É a estratégia, né? É a parábola do semeador, as pedras, os espinhos, a beira da estrada, então, e aquele que cai na terra fértil. Mas às vezes a gente fica com esse pensamento: nossa, a minha vida então é só batalha, só guerra. Não vou ter paz, não vou ter vida, não vou ter alegria. Será? Vamos ler 3 promessas. Aí entra o outro aspecto. A gente precisa despertar para o lado que a gente está. A gente está no exército vencedor. A gente faz parte daqueles que vão triunfar. Por mais que a gente enfrente batalhas, como Jesus disse, que no mundo teremos aflições, né? Ele venceu e a gente vai vencer também esse mundo. O Senhor vai nos proteger.
para aquele que confia, Ele vai proteger nessas batalhas. Ele vai trazer paz, e um grande artifício do inimigo também é gerar medo, né? Que a gente às vezes fica com medo de enfrentar batalhas, mas Deus também vai agir tirando esse medo e fazendo com que a gente supere. Em João 14, 27, falando de paz, João 14, 27, Jesus diz que deixo-vos a paz, a minha paz, não há como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se a gente às vezes está com medo de perder a nossa paz, a gente tem que confiar nessa promessa. A paz que Jesus dá, ela não é igual à paz do mundo, que aparentemente é boa, vai resolver nossos problemas, mas ela tem fim e ela vai nos levar para um caminho errado. Em Romanos 8, 28, que é o clássico também, um versículo clássico, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nenhuma das nossas batalhas é em vão. Por mais difícil que pareça que esteja sendo, ela não é em vão. Se nós somos chamados segundo o seu propósito, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E o Salmo 46, para também reforçar essa questão de batalhas, Salmo 46, o primeiro versículo já é o resumo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ou na angústia. Então nós, voltando, nós estávamos sem Deus, em paz com o mundo, somos chamados à conversão, mudamos, entramos numa guerra. Nessa guerra nós vamos ter batalhas, são uma guerra que a gente sabe que a gente vai vencer, mas que vamos ter que enfrentar batalhas difíceis, mas que Deus está do nosso lado por meio do Espírito, por meio da igreja, que é o que eu quero chegar agora, e nós vamos vencer, não há como perder. Às vezes a pessoa, mas ele morreu, venceu, né? Não perdeu. Se ele morreu com Deus, ele venceu. É difícil interpretar as coisas com o olhar, às vezes, do mundo, né? Mas a gente esperava que acontecesse isso e não aconteceu. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então há um propósito futuro naquilo, né? Falando da igreja, voltando ao tema do exército, não dá para guerrear uma luta sozinho. Você já viu um exército? Só música de rock, né? Exército de homem só, né? Mas não dá para fazer um exército sozinho, né? As pessoas estavam falando, na pandemia, será que o exército vai mandar os soldados, cada um para casa, um treina a marchar sozinho e depois junta tudo? Será que dá certo? Cada um marcha sozinho e depois junta, vê se vai dar, se não dá. Tem que estar junto. Tem que estar, um exército tem que estar junto, a tropa tem que andar junto. Marchar é um negócio que envolve sincronismo, né? Combater uma batalha envolve cada um estar no lugar certo, né? Não dá para eu vou para cá, eu vou para lá. Não, tem uma sequência, né? E eu quero trazer isso para a igreja. A igreja é o exército de Deus, do reino de Deus nesse tempo. Então a igreja é o QG, quartel-general, é o centro de treinamento, é o hospital, é o lugar, é o melhor lugar para se estar nesse tempo. Não dá para a gente querer enfrentar uma guerra no mundo e não estar na igreja, e não fazer parte de um corpo. Porque senão é como um soldado que vai querer enfrentar um batalhão sozinho. Vai sair, vai pegar a metralhadora dele, o rifle dele, o fuzil dele e vai... Não, eu me basto, eu vou eliminar. Ele não é o Rambo, quem já viu o Rambo? O Rambo, 50 tiros, 1000 tiros, helicóptero, míssil,
nada, ele sozinho derrubava tudo. Não, não é assim, a vida real não é assim, não. Ou seja, nós precisamos ter essa consciência de engajamento. Quando você é convocado para o exército ou para qualquer força, você é engajado, né? Engajado. Então, nós precisamos ser engajados no reino de Deus, defender os interesses da igreja. E como igreja, nós temos, então, como igreja, partir para essa guerra. E existe uma guerra, também dois pontos, defesa e ataque. Então, assim como num jogo, defesa e ataque. A gente se defende entendendo o inimigo, discernindo os planos do inimigo. Quais são os planos do inimigo que a gente precisa se defender? O inimigo, ele identifica as nossas fragilidades. Ele quer, sabe, se aproveitar das fragilidades e promover a quebra, a separação. Ele vai criar divisão. Como que se ele consegue separar uma tropa, rachar ela, é mais fácil para ele destruir aquela. Se ele tira um, fica mais fácil para ele eliminar aquele. Ele vai forçar deserções. É a estratégia do inimigo. Ele vai tirar, vai pegar a fragilidade ali e vai tentar vai tirando. E aí ele vai aumentando o desânimo, ele vai amedrontando. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos nos separar, nós não podemos temer e nós não podemos desanimar. Como igreja, nós temos que entender que nós temos que, como um exército, andar junto. Outra coisa que a igreja precisa fazer, assim como um exército faz, é resgatar os feridos. Aquele foi atingido, foi abatido, ele vai trazer ele para um local seguro e vai tratar dele ali. A igreja precisa ter essa consciência de que às vezes no meio de nós, alguns de nós passa por dificuldades graves e precisa, né, do apoio, precisa ser resgatado. E dentro da igreja sempre tem alguém capaz de fazer esse serviço, de ajudar por meio de palavra, por meio de ação, por meio de fisicamente, né, alguma coisa. Então sempre vai ter isso. E nós precisamos estar fortalecidos. Por que o soldado faz educação física todo dia? Para ele se manter o corpo, apesar de que tem alguns PMs que estão meio fora de forma, né? Mas isso é normal, faz parte. Mas no exército que está em guerra, ele não pode ter soldado fora de forma. Ele precisa estar constantemente fazendo exercício, fazendo treinamento, treinando tiro, treinando o braço, treinando carregar coisa. Assim a igreja precisa estar fortalecida, palavra, oração, né? Louvor, ou seja, todas essas coisas são os nossos exercícios físicos, os nossos treinamentos para a gente estar pronto para se defender do inimigo. E a gente precisa atacar. Atacar, não é só se defender. Às vezes a gente pensa que nós estamos aqui, tudo bem, entendemos que nós precisamos nos defender, estou seguro, estou tranquilo, mas nós também precisamos atacar, partir para o ataque, partir para frente. Vamos abrir dois textos que vão falar sobre isso. Mateus 16, 18. Mateus, capítulo 16, verso 18. Que é quando Pedro, né, questiona. Aliás, quando Jesus pergunta, né, e Pedro responde. E aí Jesus diz para ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quando a gente fala disso, de portas, a gente fala de ataque. Você já viu, eu estou aqui, eu preciso derrubar aquela porta. A porta vai vir para mim? Vai chegar aqui? Ou eu tenho que ir lá derrubar ela? Quando Jesus fala aqui,
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo que a gente tem que ir lá derrubar a porta. Não é que a porta, não é que a gente vai ficar esperando a porta vir em cima da gente, a gente se proteger dela. As portas não se movem, né? É a igreja que tem o propósito do resgate. É aquele outro texto de, vamos por, Marcos 3:27. Marcos 3:27, que fala do valente. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. Então roubar a sua casa. Jesus está falando de ação, de ataque, de aquela expressão muito usada, saquear o inferno, né? Tem que ir lá, amarrar, tirar a ação do inimigo para trazer a pessoa. Lembre-se que a nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o pecado. Então a ação da igreja é ir lá, derrubar a porta, tirar a pessoa da vida do pecado, e aí trazer ela a conversão para ela voltar a um ambiente, para fazer parte do nosso ambiente. Às vezes no meio de nós também, né, muitas pessoas estão nessa situação. Familiares, a gente conhece, e a gente precisa ter essa discernimento, essa consciência de que a gente precisa ir lá. E a gente tem autoridade, porque Deus, por meio de Jesus, nos deu essa autoridade. Ele está falando aqui para Pedro, né? Edificarei, te darei as chaves. Ele está falando de dar autoridade para agir, para fazer isso. Então, às vezes, eu não consigo, é difícil demais. Mas a igreja consegue. A igreja tem essa autoridade de saquear o inferno, de derrubar as portas, de trazer de volta aquelas pessoas que estão distantes. E eu acho que eu tenho tido esse sentimento aqui nesses tempos, que é tempo da gente buscar resgatar pessoas que estavam aqui e não estão mais. Sabe, isso é uma coisa assim, às vezes a gente vê assim, lembra daquela pessoa. Esse é um sentimento que está, uma impressão, pode ser do Espírito, mas é o tempo da gente, como igreja, se preocupar com isso. É hora de resgatar pessoas. Um outro grande exemplo de ação é o de Neemias, né? Tem a história de Neemias, a narrativa que ele foi restaurar Jerusalém, né? Os muros. E ele orou, buscou de Deus direção, e Deus deu uma estratégia para ele. Ele deu estratégia. A gente precisa orar e ter estratégias. Deus vai nos dar estratégias para fazer todas essas coisas. Aí ele teve estratégia, aí ele mobilizou várias pessoas. Ele engajou homens, mulheres, crianças. Teve oposição, lógico, teve os sabotadores, os que queriam impedir que aquilo que ele estava fazendo fosse concretizado, mas aconteceu. Por quê? Porque ele tinha uma estratégia, ele estava debaixo de uma direção de Deus, ele engajou pessoas, mas aconteceu. E nós, como igreja, precisamos fazer isso, porque nós temos capacidade. Nós precisamos buscar do Espírito Santo as estratégias, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O avivamento fala disso, né? De pessoas que se rendem, que se arrependem e que se fortalecem em Deus para expandir a igreja. Então, todos os avivamentos, eu estava tentando ver sobre alguns. Eu vi lá aquele de Gales, que é bem famoso, né? Que foi uma coisa tremenda. Muitas pessoas se converteram, voltaram a Deus depois de um grande arrependimento. Então passa por isso, passa por se arrepender, por buscar o Espírito Santo e para crer que nós temos poder por meio de nós. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Esse é o poder de Deus, é o poder que vai fazer com que a salvação, é a arma
sabe? Não é o rifle, não é o fuzil, é o Evangelho. É o Evangelho que é a arma poderosa que a gente tem que, sabe, empunhar para ir nessa guerra. Não tem outra. Não tem outra. Não é filosofia, não é ideologia, não é tecnologia. Todas essas coisas têm as suas funções. Mas nessa guerra que eu estou me referindo, a arma é o Evangelho. E é poderosa. Não é? Tem arma mais poderosa que essa? Não, não tem. É a arma que vai tirar o cativo, que vai libertar o escravo, que vai tirar ele do império das trevas e trazer de volta, ou vai trazer ele para o reino da luz. Já caminhando para a conclusão, eu quero deixar só mais um versículo para que ele fique claro, que a gente tenha certeza de quem nós somos. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo, uma nação tem um exército, uma nação capacitada e uma nação com um propósito: anunciar e ser luz para a glória de Deus. Amém? Eu quero deixar então essa mensagem, espero ter sido claro no propósito, e vamos nos levantar, vamos fazer uma oração para depois termos o tempo da ceia. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por essa manhã que a sua igreja se reúne, Senhor. Nós queremos nos entregar a Ti e dizer que nós precisamos, Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito agindo no meio de nós, Senhor. Capacita, fortalece aqui o Seu povo, Senhor. Dá-nos sabedoria, discernimento, Senhor, para que nós possamos nos engajar, Senhor, para que nós possamos nos unir, nos fortalecer, Senhor, em unidade, Senhor, para cumprir o nosso propósito, o nosso chamado nesse mundo, Senhor, que é tão afetado, tão atacado, Senhor, que tem sofrido tantas mazelas, tantas dificuldades, Senhor. Nós temos as armas, Senhor. Nós temos o Evangelho, Senhor. Nós não queremos nos omitir, nós queremos agir, Senhor. Abençoa esse seu povo, abençoa essa igreja, Senhor, que nós possamos guardar essas palavras no coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito boa palavra, com propósito. Só para reforçar, nenhum soldado arregimentado se envolve com negócios desta vida. Não é? Paulo falou isso a Timóteo. Então é muito interessante a gente pensar assim. O soldado, ele está preparado, amém? E a gente não quer ficar na reserva, né? Tem uns soldados que vão para a reserva, né? Na igreja não tem aposentadoria, né? Na igreja não tem aposentadoria. Amém. Graças a Deus pela bondade do Senhor, por causa das suas misericórdias, por causa da sua benignidade, o seu cuidado, o seu amor, a sua compaixão,
a beleza da sua santidade, a razão do seu ser, o seu amor infinito, a sua eternidade. Por causa dessa presença maravilhosa do Senhor, nós estamos aqui na ceia. Amém? Porque Ele é o cabeça, nós somos corpo e parte do corpo do Senhor. A razão de tudo isso é o seu amor. Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele nos chamou em Cristo para ser tudo e mais o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. A alegria verdadeira, a paz plena. Se há algo que nos dá paz, é o Senhor. Amém? A gente pode procurar paz por aí, mas a gente não vai encontrar paz por aí. A gente só encontra paz no Senhor Jesus. O seu sangue derramado, o seu sangue vertido na cruz, a sua aliança para conosco, a aliança eterna, de que Ele é sacerdote para sempre. Ele não é aquele sacerdote que morre e se acaba. Ele não usou um sacrifício alheio para que nós fôssemos perdoados do nosso pecado. Ele não usou sangue alheio de um animal, de um bode, de um cabrito, de uma ovelha, mas o seu próprio sangue. Ele entra no Santo dos Santos e, como sumo sacerdote para sempre, Ele cumpre a promessa do Pai, que era nos perdoar os pecados para sempre. Para sempre. Então essa é a razão do porquê nós estamos aqui. E quando nós deixamos de lado esse conhecimento, esse acontecimento, e quando nós vivemos sem discernir o corpo do Senhor, nós ficamos doentes. Essa é a palavra da ceia. Nós ficamos enfermos. É o desânimo, é a fraqueza, é a doença que atinge a nossa alma. O Roberto falou aí que nós somos corpo, alma, espírito. Então nós precisamos constantemente renovar a nossa aliança que Ele já fez conosco. Esse é o sangue da aliança. Esse é o sangue da nova aliança. Fazer isto todas as vezes que o tomardes. Então, às vezes a gente pensa que isso é uma coisa sem sentido, mas ela tem um sentido eterno. Amém? E eu queria ler com os irmãos o versículo 28 e 29 e 30. Diz assim, capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 28, 29, 30 e 31. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe juízo para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram.
Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Até aqui. Então, isso não é para pôr medo para ninguém, não é? Mas é uma questão de conhecimento do que se está fazendo. É o entendimento do propósito da ceia. Amém? Então, nós devemos tomar a ceia. Amém? A Bíblia fala assim, olha, se você tiver mais ou menos, você não toma a ceia. Não é isso que a Bíblia diz. Não é? Não é isso. Ela fala que você tem que tomar ceia. Ela fala que eu tenho que tomar a ceia. Eu tenho que tomar o pão e tomar do vinho. É aqui, ó, no versículo 28. Diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Amém? Então eu tenho que fazer a minha meditação, a minha reconexão com Deus por meio desse ato, lembrando que Ele morreu por mim, e Ele morreu na cruz, que Ele derramou seu sangue, e que por causa disso eu tenho a paz com Deus, que o Roberto falou aí. Amém? Então vamos comer e tomar com essa consciência. Eu faço parte do corpo do Senhor, lembrando que Ele morreu por nós. Amém? Então esse é o exame que eu tenho que fazer. Fala assim, eu faço parte desse corpo. Eu quero estar engajado nessa guerra. Eu quero estar na linha de frente desse exército. Eu quero ter as armas do Senhor na minha vida. E eu quero batalhar a batalha do Senhor. Eu fui chamado para me engajar, não para aparecer de vez em quando, mas para viver essa vida que o Senhor, por sua grandeza, bondade, nos chamou nele. Amém? Então coma e beba-se do cálice. Amém? Não tenha medo. Se engaje, se reconecte com Deus. Todo mundo sabe aqui, nessa era eletrônica, que quando a nossa internet cai, nós ficamos desesperados, né? Aí agora. Então, precisa manter conectado, se reconectar com o Senhor. A nossa linha com o Senhor não pode cair nunca. Amém? Vamos orar? E cada um coma e beba com consciência. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia não tem fim. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor morreu uma única vez, por todo sempre, por causa da nossa vida. E nós te louvamos por este pão, por participarmos, pelo privilégio, Senhor, pela bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor. Abençoa, Senhor, este momento, este ato que nós fazemos em obediência a Ti, Senhor, lembrando dessa nova aliança que o Senhor fez na cruz por nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, venha hoje, Senhor, venha amanhã, Senhor, venha para sempre no nosso coração, Senhor. Nós aguardamos o Senhor, nós esperamos o Senhor, porque nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos e pedimos, Senhor, abençoa esse ato nas nossas vidas, para estarmos para sempre na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Celso, esperemos uns aos outros e tomemos. Amém?